queira saber, mas quando eu estava entrando na faculdade, o Lions estava saindo da faculdade. Não foi expulso, não. Não. Você estava deixando de atuar como estudante. Ou de turista, não sei, porque eu não convivi. Mas o seu tema de TCC, a gente estava até relembrando aqui anteriormente, não foi o Palmeiras. Não foi. Foi o quê? Foi muito pior que o Palmeiras. Vixe. Na verdade, foi uma superação como ser humano. Um TCC escrito por um palmeirense ao lado de outro palmeirense, Disse palmeirense, Meu né? Deus. mas fez coisas que um palmeirense jamais faria. E você também fez coisas que um palmeirense jamais faria? Eu não E aí? vesti a camisa do Corinthians. Mas há quem tenha vestido. Mas eu estive no meio da torcida do Corinthians. Nossa. Meu Mas pra quê? Agora você Como tem que um grande explicar desafio. como isso apareceu, né? A história do TCC, a gente ia fazer um documentário. A gente fez um documentário. Primeiro, calma. O pessoal tem que saber Fez do faculdade que do você quê? se formou, o que aconteceu pra você fazer um TCC sobre. Você se formou em que lá? Pra quem não sabe. Jornalista formado, já tem 12 anos, né? Verdade. Tempo voa. Boa. E aí a temática do TCC eu queria que fosse alguma coisa audiovisual, não queria algo só E relacionado ao futebol. relacionado ao futebol, porque eu tinha começado a faculdade por causa do futebol, né? Muita gente faz faculdade de jornalismo porque é jogador frustrado, né? Verdade. Sim. A gente já falou isso aqui, lembra? É. De cada 10, 11 foi por causa disso. É. Sim. E aí eu puxei esse gancho, falei, cara, vamos falar de torcida fanática, não sei porquê. Mas eu achava muito legal essa pegada, né? E aí juntei com outro amigo também palmeirense e a gente conversou, falou, cara, a torcida do Palmeiras é sensacional, velho, mas se a gente tiver que falar de fanatismo, aquele cara que vive a religião, que o time vira religião pra ele, é o Corinthians. Mas é assim, é num nível que a gente jamais imaginava. Em que ano que foi isso? Em 2000, isso foi em 2010, 11, pra apresentar em 11, então foi Não. meados Torcida de do Palmeiras 10. tá meio embaixo. O Palmeiras não naquela vivia os época. seus melhores momentos. O Corinthians também não tava lá essas coisas não, viu? 2010... eles tinham... 2011 eles foram eliminados pelo Tolima, né? Mas Eles foram foram campeões campeão brasileiro brasileiros. em 2011. Foi em 2011 mesmo, porque acabou sendo campeão brasileiro. Foi. Você trouxe muita sorte pro Corinthians, hein? Provavelmente. Mas falando nesse negócio da torcida, depois você volta, mas a torcida do Palmeiras a gente tem que reconhecer. Quando tava embaixo, a gente viu o Palestra Itália bem vazio muitas vezes, né? Não era esse ingressos esgotados toda semana igual é hoje, né? Então, e o do Corinthians não, do Corinthians sempre foi de lotar mais, né? Até porque eles são maioria, enfim, mas realmente o Palmeiras em 2010 não era um grande exemplo, assim, de melhor torcida, né? E a gente tava vivendo também aquela explosão do Ronaldo ter vindo pro Corinthians. Apesar que em 2011 ele já não estava, né? Ele já não estava Ele mais. tinha se aposentado no início do ano, depois da eliminação pro Tolima na fase preliminar da Acho que foi até o Libertadores. último jogo dele aqui. Acho que sim. Até tanto é que a gente tentou de tudo que é jeito entrevistar ele, mas, cara, não é um cara tão acessível, não sei hoje como é. Deve ser mais inacessível ainda, né? A gente conseguiu entrevistar o Vampeta, Gil, tem umas... O Gil? É... Vale tudo. Cara, A lei de Gil. será que vale tudo ainda? Será? Acho Naquela que época não. valia. Acho que hoje não vale mais. Cara, foi surreal ficar no meio da torcida organizada e a gente fingindo que tava torcendo a favor. Por dentro, assim... Fingiu? Cara, Tinha que fingir, né? Senão você não tava aqui senão você ia hoje. apanhar, É né? não lógico. estaria aqui hoje conversando. Verdade. E foi um empate com o Ceará no Pacaembu, 2-2. Aí o Corinthians fazia um gol, o Ceará empatava. Fazia um gol, empatava. Ainda eu lembro que o Alex Canhoto, não sei se vocês lembram. Lembro. Meio- Era o Gol do 12 no Corinthians, que era do Internacional. Inter. Isso, Bom fez de bom um gol jogador. quase do meio de campo, uma pancada de longe. E é surreal. E assim, é uma questão de ser fora assim da casinha, o tipo de torcedor assim que é fanático. Aqui em Ribeirão tem a sede lá de uma das torcidas, eu não vou mencionar o nome. Melhor não. Mas eu acho que todas devem ser assim. Que quando a gente chegou lá, a gente tava assim, totalmente neutro, né? E aí o cara falou, vocês não estão de verde aí não, né? Bermuda verde, nada verde, aqui ele não foi entra. checar? E se a cueca fosse verde? Cara, só não checou a cueca. Deveria ter ido só de... Mas Deveria. ele não sabia que você era palmeirense, ou não? Sabia? Não, a gente se apresentou desde o começo como Como corintiano. corintiano, tá. Desde o começo. E aí eu falei, caraca, já pensou se a gente vem de verde aqui, cara? Não ia entrar. Ou apanhava. Apanhava, porque a sede da torcida organizada, o bairro todo ali tem a comoção, né? Senão a sede não fica ali. Então, cara, foi bacana conhecer como tem gente que realmente leva a nível de religião isso. E que experiência você tirou desse TCC que você fez? Que conclusões você teve da torcida do Corinthians? Exatamente isso. Tem os caras que vivem como religião. Eles não falam o nome do Palmeiras. Não fala o nome? Não fala. Se referem ao Palmeiras como? A porcada, o porco, o outro. Porcada, né? Porcada, o pessoal fala porcada. Eles não falam Mas o você nome acha do que isso não time. tem em toda a torcida ou você sentiu que do Corinthians é mais assim? Porque não os palmeirenses são acho assim que tem. também. Ah, não fala o nome do Corinthians, não sei o quê. Tem palmeirense que é assim também, leva como uma religião, né?
Eu acho que tem porque eu conheci alguns membros de organizado aqui da cidade e a pegada é semelhante, É. Eu ranqueio tanto times quanto jogadores, na minha forma de pensar, por títulos. Tanto é que, pra mim, o maior ídolo da história do Palmeiras é o Everton. O maior ídolo da É. história do Palmeiras é o Everton? É o Everton. Vixe. Pra mim, Mas como assim? Quem tem 2 Libertadores? Qual outro jogador? Libertadores é o auge Sim, pro time perfeito. sul-americano. Ah, desse elenco atual tem muitos, né? Que É, ganharam as 2 Libertadores. Gomes, o Veiga, Foi o considerado o Gomes. melhor dela, de uma das edições. Eu não lembro quem foi o melhor. Eu também não Dessa lembro. última foi o Everton. Se eu não me salvo engano, as duas acho que não. Mas Da primeira, se eu não me engano, foi um jogador do outro time, acho que do Flamengo, Foi se eu não me engano. o Marinho, do Santos. É verdade. É, não foi. 2020. 2020 foi o Marinho do Santos. E essa última foi o Everton, o melhor jogador da Libertadores. Mas Então- a última o Palmeiras não ganhou. Não. A Aqui última ganhou. que ganhou. Aqui Ah, ganhou. tá. Ah, tá. Jogador que tem os títulos que colocam ele nessa prateleira, pra Mas mim. você acha que os títulos não tem que ser contextualizados todos, assim? Como assim? Por exemplo, você falou que o Everton é o único que ganhou 2 Libertadores, né? Sei lá, o Ademir da Guia não ganhou Libertadores, mas porque era uma outra época que não se dava tanto valor pra Libertadores, não se disputava tanto a Libertadores. Hoje em dia, a Libertadores virou um torneio anual. Vai metade dos times do brasileiro pra Libertadores, então virou um torneio anual. Você disputa igual o Paulistão, o brasileiro já tá no teu calendário todo ano. Obrigação, né? E aí você tem hoje em dia um Boca mais fraco, um River mais fraco, outro, E o resto nem se o fala. Independente, Estudiantes, Nacional do Uruguai, Peñarol, os times são muito mais fracos, Cerro Porteño, times que eram mais fortes antes, um Olímpia. Antigamente era 2 por país, então era o campeão e o vice, depois foi o campeão e o campeão da Copa do Brasil, então era 2 por países. E aí você tinha os times dos outros países muito mais fortes, então era muito mais difícil você nem disputava a Libertadores, quem dirá ganhar, então eu acho que tudo tem que ser contextualizado. É por isso que eu não consigo analisar friamente, esse ganhou mais, portanto esse é o melhor jogador. Eu acho que você tem Não, que é uma contextualizar forma. tudo. Eu respeito a forma sua de enxergar, porque eu acho que Sim. muita gente enxerga, por exemplo, o Sócrates, o maior jogador da história do Corinthians. Uhum. Quantos títulos ele ganhou? Sim. Entendeu? Se E, for ó, comparar por títulos... Tá falando com ele- alguém que esteve dentro da torcida do Corinthians, ó. Aí Então é. ele tem propriedade no que ele tá falando. Só que aí O você... próprio só- Neto ganha, acho que um brasileiro só, né? mas o Também. Neto, mas eu acho que ele o- não tem esse tamanho que ele acha Mas que o ele Corinthians tem, não. não tinha nenhum brasileiro na época, Sim, né? foi Foi o ele quem primeiro, abriu a porteira pra ganhar Ele o... participou de um movimento lá que fez um barulho na época e ele tava naquele time que foi campeão paulista, né? Porque até 90... Ó o corte, né? Até 90, o Corinthians nasceu em 90. Sim. Porque até 90, o Corinthians era um time de um título paulista. E o maior título da história do Corinthians era Ele só tinha um estadual Paulistão. até lá. contra a Pois é. Ponte Preta, toda a poderosa Ponte Preta, com jogador a menos. Grande ídolo da história do Corinthians, o Zenon, né? Pois Que é. foi expulso. Mas, então o Neto, você acha que não é tão ídolo igual ele pinta que é? Não, acho que não. A nossa diretora aqui é corintiana. Diretor, o Neto é ídolo do Corinthians ou não? Acenda assim ou não? É? É mesmo. Tá falando que é lá, ó. Tá vendo? Falando Então, que é. Se o corintiano falou que é, então quem sou Então eu, como né? é que vai discordar do corintiano, não é verdade? É, cara. apoiado. Ó, mas você falou do Everton. Por conta de 2 Libertadores. Ele é o maior ídolo da história do Palmeiras porque ele ganhou só essas 2 Libertadores ou tem alguns outros elementos que você junta pra torná-lo o maior ídolo da história do Palmeiras? Tem mais um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil, 2 brasileiros. Os títulos. Eu acho que sim, porque a gente tem que falar com números, né? Uhum. Acho que com números você coloca no papel. Por exemplo, nessa minha linha de raciocínio, a gente tirou o Valdívia, que foi um cara que participou de uma Sim. Copa do Brasil, e ele não era titular naquela Copa do Brasil, jogou alguns jogos, jogou bem baleado, e aquele Paulistão que é dele, né? O Paulistão não é do 2008. Palmeiras, é do Valdívia, aquele Paulistão, de 2008, De contra a 2008. Ponte, Sim. Mas tirando isso, cara, não tem como colocar ele na prateleira do Everton, do Dudu, nem do Zé Rafael tem como colocar. Então desse elenco inteiro fica difícil competir, né? Porque esse difícil elenco tá competir. ganhando muita coisa. Exatamente. Mas você acha que o Everton é melhor do que o Marcos? Ou são duas coisas completamente diferentes na sua visão? Se O pegar- Everton é maior, mas o Marcos era mais goleiro. Ou você acha que o Everton é mais goleiro que o Marcos também? Se for pegar o auge de cada um, tipo assim, o melhor jogo de cada um, É que o auge do Marcos foi curto, né? Isso a gente sempre fala aqui. Ou você acha que não? foi sim. Foi mais em 99, 2000, ele teve mais um lampejo bem mais velho Até depois. 2002, 2003 ali, e depois ele machucava muito, né? Exatamente, machucava muito e tinha um time muito ruim pra ele Tinha um time carregar muito nas ruim, costas. é complicado, tudo isso é difícil. Esse contexto pesa, eu sei, mas se você pega o auge do Marcos e o auge do Everton, ainda fica com o Everton. Você ainda fica com o Everton? Fico muito mais completo, cara. O Everton também pega pênaltis, menos que o Marcos.
Meu Deus, o Everton Bem pega menos. pênalti. Bem menos, O né? Everton arma jogadas, o Everton dá Sim, assistências. ele é mais completo. Tinha que jogar de volante o Ele é Everton. mais então. atleta. Seria melhor do que o menino, com certeza. É que a posição de goleiro é a que mais evoluiu, eu acho, no futebol, né? Mudou muito. Hoje em dia, os goleiros eles são muito mais completos do que qualquer goleiro dos anos 90, 80. E o Marcos é dessa geração, né? Anos 90, então... É. Exatamente. O goleiro hoje em dia ele tem que jogar com o pé, ele não tem escolha. É. Senão fica muito difícil, igual o Cássio. O Cássio carrega, é um dos goleiros tecnicamente, posicionamento, reflexo e elasticidade gigantesco. Só que ele é muito ruim com os pés. Então, se ele saísse do Corinthians, ele talvez não fosse titular em outro time. Por conta da habilidade ou falta de habilidade dele com os pés. Por conta dele não ter essa técnica com os pés. todo mundo. Mas eu sei também que você não morre de amores pelo Felipão. Tô certo ou tô errado? Ah, ficou marcado, né? Pelo quê? Pelos títulos O ou por alguma outra rebaixamento. coisa? O rebaixamento. Você acha que o rebaixamento você credenciou o Felipão? Cara, com certeza. Com certeza? Com certeza. O time era ruim demais. E essa história que ele falava Mas que a gente comentou agora mesmo, né? Pros jogadores, cara, isso aí não tem condição de falar, velho. E eu acho que quando ele voltou e foi campeão, né? Brasileiro. Foi campeão brasileiro. Já não era mais ele o treinador, vocês sabem disso, né? Era o ele, Paulo Turra. ele era o motivador, ele era o que ficava brigando com o juiz na beira do gramado. Era o Paulo Turra, era o treinador que Por tinha isso que ele tá dando estudado. errado no Galo agora? Porque agora ele é o Tem treinador? que se virar sozinho. Você entendeu, cara? E realmente ele ficou ultrapassado, porque o futebol hoje depende de tática. O jogador hoje, você não tem que motivar muito ele, cara. O jogador hoje ele tem a motivação dele na rede social. Esse paizão aí já não serve mais, né? Hoje em dia. Ou o só futebol isso, né? mudou. Pode até ser isso também, claro. É, tem que pode ser aliar um as plus, características, O Dudu sempre que é substituído, ele faz bico e não olha pra cara do Abel, velho. Não precisa, ele não precisa se gostar, ele não precisa ser o paizão. O Abel não tem cara de ser o paizão. O Abel, eu acho na que última ele não entrevista, ele até falou que ele... Pô, tenho qualidade pra estar na Europa e tô aqui. Ele falou algo nesse sentido, nessa Sim, última sim. entrevista. O jogador fica magoado com isso, mas no outro jogo o Palmeiras vai jogar bem e vai ganhar. Ou pelo menos tem já grande não chance, mais né? dúvida. Mas o Felipão pra você é ídolo ou não é ídolo? Você tem meio que a imagem manchada com o Felipão pensando por conta assim, disso? Do rebaixamento? A história do Eu acho clube. que sim. Mas pensando na história do clube, ele ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou Mercosul, Brasileiro, ganhou Brasileiro, sim, ganhou 2 Copas do Brasil, né, na verdade. Você acha que o rebaixamento pesa mais, e essas entrevistas, enfim, do que Libertadores, 2 Copas do Brasil, Ou aquele tem que ter Brasileiro? raiva? Não, a história não se apaga. A história não se apaga. Realmente Mas não é ficou seu a ídolo? mágoa. Não. Não é seu ídolo, Não. Felipão? Sempre fui contra na volta dele. A volta dele eu fui De muito 2000 contra. e... qual? 2018? 2018. 18. De 10 era a favor. Sempre fui contra. De Sempre foi 18 fui contra. Mas por conta de Cara, quê? ele tava fora de contexto do futebol. Já tinha uns 4 anos que ele treinava um time no Azerbaijão. Pô, ele tava na China antes de vir em Palmeiras, não tava? Tava na China. Tava no na time do China. Rivaldo, no Azerbaijão Isso é bom, lá. Isso é pior ainda. Pô, Pior mas que na China Azerbaijão. ele ganhou tudo na China lá, pô. Não, cara, ele tava no Azerbaijão Mas junto na com China, o Rivaldo. porra. Mas no Azerbaijão China foi é antes. amador o futebol. Não é mais, cara. Lógico que é, mano. Não é. Não é o mesmo contexto, né? Me Tanto fala é... 3 times da China, você não sabe. É Shandong amador. Luneng. Não sabe, não também. conhece. Ó, mas é difícil você falar isso porque o Cuca foi lá e não ganhou tudo igual o Felipão. O Luxemburgo foi lá e não ganhou tudo igual o Felipão. O Felipão ganhou tudo. Vários vão pra China, mas não ganham tudo igual o Felipão ganhou. É, mas o futebol chinês tem um time só, né? Mas você sabe o time que eles Um estavam? time O elenco só, que eles né? estavam, o contexto? O Guangzhou O Evergrande. Guangzhou, Tava o Guangzhou todos só no tem mesmo esse time? time. Tinha o Hulk, tinha o Paulinho, tinha, cara, Não. tinha o Elkson que se naturalizou chinês. Pô, então é fácil, então. Com certeza. Nesse time, sim. Entendi. Se Nesse tiver time. 3 jogadores bons, você ganha o campeonato chinês. Nesse time, Comigo sim. de técnico. Os caras tiraram o Hulk da Europa, cara. E o Hulk não tava velho. Não, pela grana, né? Pela grana. Não, eles pagavam muito bem. Não sei se pagam até hoje. Tanta grana igual eles pagavam antes. Eles prometeram muito bem, né? Ué, Mas tem muito jogador voltando sem ter recebido a grana. sim. Pode ser. Mas ele tava sem contexto. Pra mim, o Filipão tava sem contexto de futebol pra ter voltado. Mas o Felipão fez uma coisa que poucos conseguiram fazer no Palmeiras naquela época, né? Que é conseguir gerir o elenco, gerir os ânimos, os egos, montar 2 times e levar a gente longe na Copa do Brasil, levou longe na Libertadores e ganhou o Brasileiro. Quer dizer, era pra ter ganhado as Copas, não ganhou, ok. Porque mata-mata tudo pode acontecer, e aconteceu, mas o Brasileiro o Palmeiras ganhou. Ele tinha os camarões que ele queria, né? Tinha os Sim, camarões que aí- ele aí queria. não Tinha tinha o que muitos reclamar. camarões naquela época, né? Foi o primeiro ano do Dudu, né? 18. Não, o Dudu chegou em Não, o Dudu 16, chegou em 15. 15. Dudu chegou em 15. 15? 15, é. Foi o primeiro ano É do verdade, Everton. jogou com o O Cuca Everton ainda, chegou né? naquele ano, o Gomes chegou em 18, Mas o aí- Scarpa. A demissão do Felipão em 19, então, você foi a favor. O Palmeiras tava ganhando, né, cara? Eu não queria que saísse um treinador que tava ganhando. Eu só não gostava dele. Você não gostava, ainda não gosta, pelo jeito. Não gosto. Não gosta do Felipão. Não gosto. Mas Eu se torço não- contra ele. Se não fosse o rebaixamento... Torce contra o Ô, louco. Felipão? Torço contra. Torço contra. Meu Deus. Como assim? Porra.
É que eu acho que tem duas coisas diferentes. Um é não ser ídolo, o outro é odiar ou não gostar dele. O teu caso é o não gosta mesmo, assim. Eu Você sei não que ele gosta. tem. Ele tem o nome dele escrito na história, na prateleira de ídolos, por título, né? Que esse é É. um critério que eu uso. Mas eu não gosto dele, cara. Eu acho que esse comportamento dele, essa parte que ele escreveu na história da forma negativa... Cara, é igual hoje eu vejo o jogo do... É uma impressão que eu tenho, tá? Eu não consigo garantir que isso é verdade. Mas eu vejo o jogo do Wagner Mancini e eu torço contra ele, cara. Mas por quê? O que ele Boa fez? razão. O cara nunca treinou tive- Palmeiras. Coitado, Eu não só- Coitado do Mancini tá quieto, né? Eu tive a impressão assistindo aquele jogo. Lógico que isso nunca se confirmou, porque eu nunca falei com ele. Palmeiras e Santos. Vamos ligar pra Ah, ele. de 2009 Que ele no colocou Paulistão. o Domingos em Domingos, campo, é. pro Domingos ficar verdade. irritando o Diego Souza e o Diego teve Souza ser isso. Ah, expulso. não, aquilo foi Aquilo é proposital. malandragem. Você não Cara, gosta da isso é- malandragem no futebol, Mas isso é então. falta de caráter, cara. Isso é falta de caráter. Então é um cara que eu torço contra. Desde então, e faz tempo isso. Mas o Felipão também é mau caráter? Não, o Felipão acho que não. Eu acho que ele realmente ele foi mal mesmo. Não sei se a cabeça dele não tava muito boa, mas ele foi muito mal, cara.